Olá pessoal, um feliz sábado. Como é bom estar com vocês na Nova Semente, uma comunidade que existe há 17 anos e que busca viver e proporcionar uma experiência real com Deus. O Natal está chegando e desejamos ótimos momentos para vocês, seus familiares, sempre na presença do nosso Senhor. Você que está nos acompanhando pela internet, não deixe de compartilhar este conteúdo preparado com muito amor e carinho. Também dê o seu like, famoso joinha. Interaja pelo chat, diga de onde você é, faça o seu pedido, o seu agradecimento, que daqui a pouquinho também nós iremos orar por vocês. E sempre lembrando das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Por lá, vocês têm acesso a tudo o que acontece aqui na Nova Semente, além de terem acesso a um material teológico de primeira. Então, nos acompanhe pela internet também, pelas nossas redes sociais. E mudando de assunto, no Natal nós precisamos sempre lembrar, ainda mais, o ano todo, mas no Natal nós precisamos lembrar daqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades. E o Instituto Sementes existe para ajudar aquelas pessoas que precisam. Então conheçam os projetos pelo Instagram, @instituto.sementes, instituto.sementes, e pelo site sementes.org.br. Vamos fazer o bem, vamos seguir os passos do nosso Mestre Jesus Cristo. E é ao nosso Senhor a quem oramos neste momento, pois o nosso culto já começou. Eterno nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor é, Pai. Eu peço que o Senhor conduza tudo o que faremos aqui e que todos nós possamos sair abençoados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno.
confesse ao Senhor. Com tudo que há em mim, confessarei. Céus e terra, Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Bom dia. Certa vez, um amigo meu, que eu amo de paixão, disse a seguinte frase: justiça é dar aquilo que é do outro, amor é dar aquilo que é seu. Essa frase me pegou de um jeito que me fez refletir sobre muitas coisas na minha vida. E uma delas é: o que eu tenho oferecido às pessoas? Tenho dado aquilo que é delas? Ou tenho me doado a ponto de doar aquilo que é meu? Em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7, diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Estamos chegando no final do ano e eu deixo no ar a pergunta: que presente você tem deixado para as pessoas? Você tem dado aquilo que é delas? Ou você tem se doado? Agora vamos ter um momento de oração. Fique à vontade, se você gostar, queira se ajoelhar. Mas queria colocar o propósito de ser uma oração para aqueles que têm fome e sede de justiça, para aqueles que de alguma forma foram violentados, de alguma forma ou outra a sua resposta à violência foi amor. Vamos colocar de joelho. Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, eis aqui um servo teu, que muitas das vezes não se enxerga como teu filho, mas pela tua misericórdia, pela tua graça, assim você, Pai, nos chama. Nosso coração muitas das vezes está pesado, aflito, com tudo que esse mundo tem causado em nós, Pai. Dores, sofrimentos, preconceitos, violência. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Venho humildemente aqui, Pai, te pedir que a todo semelhante meu, que sofreu alguma injúria, que a tua mão poderosa venha estar sobre cada um, Pai. Que o teu amor esteja não somente com aqueles que amamos, mas também aqueles que nos perseguem, Pai. Esse é o desejo de alguém que, sinceramente, com toda a verdade, o busca de alma e em espírito, Pai.
Mas de nada adianta se não tivéssemos Jesus Cristo como nosso intercessor. E é por nome dele que oramos. Amém. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Bom dia. Em Gênesis 1:1 está escrito: Deus criou os céus e a terra. Todas as coisas e todas as criaturas pertencem a Ele. Dito isso, Deus ele não necessita dos seus dízimos e das suas ofertas, mas elas são usadas para manutenção desta congregação. Suas ofertas são usadas nessa congregação para manutenção desse espaço, para que possamos todas as semanas estarmos aqui juntos. Os dízimos eles vão para a associação e fazem a manutenção pastoral e do evangelho. Nesta manhã eu gostaria de trazer uma reflexão a partir de Mateus 23:23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã e do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. A justiça pertence a Deus, que é o único justo entre nós. A misericórdia que recebemos é aquela para a qual também temos que doar ao nosso próximo. E a fé é a nossa comunhão com Deus. Como tem sido a comunhão, a misericórdia e a justiça de Deus na sua vida? Neste momento, vão aparecer na tela as informações para a transferência e a informação do Pix com um e-mail para que você possa fazer a doação dos seus dízimos e das suas ofertas. Eu peço que descrevam, enviem um e-mail e descrevam ao que se destina a sua doação, para que a gente possa destinar ao local correto. Nesse momento, fiquem com a banda. Estou aqui, responde, teu chamado
Grandioso eterno nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor possa receber de nós, em louvor e em adoração, em fidelidade a Ti, os nossos dízimos, as nossas ofertas. E que a oração que está ali no Salmo 139 seja a nossa oração diária, Pai, que diz assim: sonda-nos, Senhor, os nossos corações. Vê se há em nós algum pensamento ruim e guia-nos pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado a vocês. Nós estamos aqui por um motivo, um momento que nós sabemos no ministério que ele vai chegar, mas nós nunca estamos de fato preparados para esse momento. E é por isso que nós gostaríamos de chamar para que viessem aqui o Luciano e a Pâmela. E fomos surpreendidos na semana passada com a decisão da ACIO de também encerrar as suas atividades aqui na Nova Semente. Mas estendemos a ela o convite para estar aqui. E ACIO, se você estiver aqui, por favor, venha aqui conosco também. A igreja gostaria de agradecê-la por todo o tempo e por toda a dedicação a esta igreja. Há umas 2 semanas, a mesa diretiva da associação esteve reunida, tratando a respeito das transferências pastorais, do quadro pastoral. E a comissão diretiva entendeu que o pastor Luciano, junto com a Pâmela, poderiam servir a igreja ajudando num projeto muito especial que eles têm lá na região do Alphaville. E eles votaram a transferência do pastor Luciano. E nós estamos aqui nesse momento, e eu represento a nossa comunidade naquilo que eu vou falar, e também falo por mim, a respeito da gratidão que nós temos por tudo que vocês fizeram aqui. Nós não temos dúvida de que vocês foram escolhidos para servirem aqui num momento muito especial. Você foi pastor aqui na pandemia. E isso já marcou a história pela própria pandemia, mas o que você fez, a maneira como você se entregou, a sua dedicação. Essa igreja é muito grata a vocês por tudo aquilo que vocês fizeram, porque vocês se doaram nesse tempo todo. Eu, de maneira particular, tenho muita gratidão a você por esse momento, poucos meses juntos, mas que podia ser muito bem recebido por você. Você foi um grande companheiro nesse período e me ajudou muito nesse momento de transição, nessa chegada, e foi um suporte muito especial para que eu pudesse conhecer todos os detalhes, e é um grande parceiro e continuará sendo. Então continue contando com essa igreja. Essa casa aqui é de vocês e nós sempre estaremos com as portas abertas para recebê-los. E o nosso mais sincero desejo é que Deus continue conduzindo a vida e o ministério de vocês por onde vocês forem. Pastor Luciano, ele se encaminha para um processo de ordenação. E dentro desse processo, a praxe rege que é bom ter experiência em alguns lugares para que a igreja possa confirmar e recomendar a vocação de um pastor. E é apenas isso que vocês estão indo fazer. Crescendo no seu ministério, avançando, alargando as suas fronteiras, e que Deus abra todas as portas que forem necessárias e que muitas pessoas possam conhecer o nosso Senhor e Salvador através do ministério e da influência de vocês por onde vocês forem. Antes de passar a palavra para o Hortolã também, deixar o registro da gratidão aqui representando a nossa liderança. Só relembrar de Jeremias capítulo 3, verso 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e todo o entendimento. Esse é o nosso desejo, que a mão do Senhor esteja sobre vocês, por onde vocês forem. Queridos, é difícil demais, né, despedir de quem a gente ama. Vocês conquistaram o coração dessa igreja, os dois, viu? Pastor Luciano e Pâmela, tão queridos, tão amáveis. Quando chegaram aqui no início do ano 2020, tímidos, meninos, a idade do meu filho mais velho praticamente.
e depois passaram pela pandemia, por tantas coisas, casaram aqui nesta igreja. Só o pastor oficiante, pastor Edson Nunes, os dois, 2 testemunhas, e os pais viram por uma filmagem, né, que era feita aqui na hora. Então, a história de vocês está marcada aqui. A Nova Semente, de alguma forma, também marcou a vida de vocês, com certeza. Pastor Gilmar Batistotti, quando foi pastor na igreja de onde eu era, em Campinas, ele dizia assim, que quando a gente vai para um lugar, um pastor vai e se dedica assim, ele deixa um pouco de si. Com certeza vocês deixaram muito de vocês aqui, a gente só tem gratidão. Vocês são meus amigos, mas vocês são amigos de toda a comunidade inteira ama vocês. Muito obrigado por tudo, que Deus continue abençoando vocês. Deus seja louvado. Eu vou pedir para que vocês venham aqui mais para o meio. Hortolã, fica de um lado, eu vou ficar do outro. E nós vamos orar por vocês, pedindo a bênção do Senhor. E depois, quando terminarmos o culto, nós vamos ter o privilégio de ouvir o pastor Luciano trazendo a mensagem hoje, para marcar esse momento, os nossos corações. E todos vocês terão oportunidade de dar um abraço no casal ao término do culto, para demonstrar todo o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo aquilo que eles fizeram e a maneira como eles conduziram o ministério deles durante esse período tão singular, tão importante aqui para a nossa comunidade. Nós queremos orar por vocês, pedindo uma bênção especial de Deus. Querido Pai, muito obrigado pela vida do pastor Luciano e da Pâmela. Foi do teu agrado e da tua vontade que eles estivessem aqui conosco durante todos esses momentos, que foram singulares na nossa história, que exigiu muito de cada um deles, mas de mãos dadas com o Senhor, eles se entregaram, se dedicaram, amaram, se gastaram por essa igreja e por essa comunidade. E é por isso que o nosso coração hoje, ele reflete um misto de sentimentos. Tristeza pela ida, mas alegria por aquilo que foi construído e que está sendo deixado. Que realmente, ó Deus, o Senhor continue abençoando-os, para que eles abençoem outras pessoas como nos abençoaram até esse momento. Que o Senhor amplie cada vez mais a influência deste casal, para que através deles muitas pessoas possam te conhecer e reconhecer que há um Deus no céu que as ama também, e que isso continue se manifestando na vida deste casal. Que o Senhor alargue as suas fronteiras, que o Senhor esteja à frente, preparando todo o caminho, e que o Senhor os use como instrumentos poderosos, para que muitos possam ter um encontro com Cristo Jesus. Que o Senhor dirija a vida deles, abençoe o lar deles, e que sejam bênção e luz por onde quer que forem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês receberam aí uma lembrança da nossa comunidade. Esse envelope representa o presente que vocês estão ganhando, como demonstração do carinho de todos nós por tudo aquilo que vocês fizeram. Quem sabe nós poderíamos dar mais uma salva de palmas para esse casal, e que Deus os abençoe.
Digno é o Cordeiro que foi morto, que está sentado no trono, que reina sobre essa igreja, reina sobre essa terra, que reina sobre a minha e a sua vida. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em nossa vida nesse lugar. Obrigado, Senhor. Vamos todos juntos, todos juntos. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. eu canto. Com a criação eu canto, louvando
Santo ao Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, sem demora. Um dia o Senhor voltará nas nuvens dos céus e resgatará com mão forte aqueles que são seus, que lhe pertencem. Amém? Se você crê nisso, vamos cantar todos juntos. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti
Vem buscar, Senhor, seu povo. Que são aqueles que o Senhor conhece, que o Senhor lê o coração. E que faz a gente perceber que o Senhor vê coisas em nós que nós mesmos não somos capazes de ver, de perceber, o Senhor conhece. Primeiro você me amou. E o que ele viu? Você viu e disse que eu tenho valor, que eu lhe faço. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Aí dentro, no fundo do seu coração, o Senhor vê coisas que você não vê. Ele conhece a sua história, conhece a sua vida. No escuro do meu coração, você uma luz fez brilhar. E o que ele fez? Cantou sobre mim uma canção. Querido Deus e Senhor, muito obrigado porque da Tua boca a gente ouve as palavras verdadeiras sobre nós mesmos. Porque muitas vezes, Senhor Deus, nós não conseguimos, olhando para nós mesmos, enxergar o nosso verdadeiro valor. Por conta dos nossos muitos pecados, por conta das nossas falhas, imperfeições, a gente se vê muito distante do que a gente planeja para nós mesmos. A gente se vê muito distante de Cristo Jesus. Mas obrigado porque o Senhor olha para nós e nos chama de filhos, nos chama de filhas, nos traz para perto, para caminhar contigo, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor plante em nós as virtudes que o Senhor quer nos ensinar. Obrigado porque
o Senhor nos recebe assim como somos, assim como estamos. E trabalha pacientemente na nossa vida, nos moldando conforme o teu querer e a tua vontade. E nós queremos te pedir, ó Deus, agora que a tua palavra será aberta mais uma vez, que o teu Santo Espírito sopre livremente nesse lugar. Que o teu Santo Espírito traduza a tua palavra de acordo com as necessidades de cada pessoa aqui. Mas que todos nós possamos sair daqui cheios de vida, sabendo que somos aceitos, afirmados diante da tua presença, não pelas nossas obras, mas por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, fiados nos méritos do único que merece qualquer coisa, o teu Filho, Jesus Cristo. É no nome dele, na justiça dele que nós nos escondemos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. 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 Olá, um bom dia para você que está aqui presencialmente. Um bom sábado para você também que nos acompanha aí pela transmissão no YouTube. Como vocês já sabem, essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe para que juntos possamos viver e também proporcionar uma experiência real com Deus. E hoje para mim é um dia especial, como vocês já perceberam, e é um dia que para mim tem um sabor agridoce. Nenhuma despedida é fácil. Toda despedida ela tem um gosto amargo. E a gente que está no Ministério Pastoral Adventista, a gente sabe que cada lugar que a gente vai tem um prazo de validade. Mas eu hoje estou aqui com um sabor doce na boca, fruto da gratidão que eu tenho, de entender o privilégio que eu tive de, durante 3 anos, viver, testemunhar o que acontece nessa comunidade. O privilégio de viver com pessoas tão comprometidas com a missão. E enquanto eu tentei pastorear, eu me senti em cada momento pastoreado pelos voluntários, líderes, por toda essa comunidade. E por isso, o meu muito obrigado. Foi uma experiência de quase 3 anos. E como o Ricardo Ortola mencionou aqui, essa comunidade vai ficar marcada na minha experiência e na experiência da minha família, porque foi aqui que casamos, nesse lugar aqui mesmo. No auge do lockdown, a gente recebeu a notícia do cartório que abriu uma vaga para nós 2 irmos lá e a gente já estava com todos os planos do casamento, não tivemos festa naquele ano, fomos fazer só esse ano com os familiares, mas a gente entendeu que era vontade de Deus que a gente pelo menos começasse a nossa vida aqui. 2 pessoas de testemunha, uma pessoa fazendo a live pelo Facebook e o pastor Edson dando a bênção para a gente. O fundo aqui escrito Bereshit, aquela série sobre Gênesis, né? Ficou muito marcado na minha vida e eu vou carregar isso no meu coração. A experiência que eu tive aqui, como a minha família foi tratada aqui, com muito carinho. Mas, para não me emocionar, eu estou tentando me segurar ao máximo aqui. Vamos para o que realmente importa, que é o motivo que nos une aqui mais um sábado, que é para que juntos a gente possa ouvir da palavra de Deus e aprender também um pouquinho da sua vontade. A gente está chegando no final do ano, já é Natal, Ano Novo, e esse período geralmente ele é marcado por retrospectivas, por reflexões. É um momento em que a gente lembra das promessas que não cumprimos, dos hábitos que a gente falou que ia mudar e acabou que chegamos no final de mais um ano e a gente tem adia, né? Não, agora no próximo ano vai dar certo e tal. Várias coisas boas aconteceram com a gente também e a gente lembra disso e agradece a Deus por isso. É uma época que a gente parece, acho que está um pouco mais inspirado para fazer esse tipo de reflexão, né? E durante o ano a gente fica planejando e correndo loucamente para tentar alcançar as metas que a gente coloca, mas no final do ano a gente para e tenta reavaliar, encontrar sentido nesse ano que passou. E a gente tem também, claro, nessa época, a memória de um dos eventos mais extraordinários que nos aconteceram, que aconteceram na história humana, que foi o nascimento de Jesus. E a gente se junta então na ceia de Natal, né? Convida familiares, amigos, a gente estende aquela mesa bonita, a gente concentra todas as nossas forças em fazer desse momento um momento super especial para nós e para as pessoas também que estão ao nosso redor. E inspirados pela memória da vida de Cristo,
a gente então faz esse exercício de lembrar do nascimento dele, da vida que ele viveu e da importância da gente cultivar essas virtudes que Jesus nos ensinou na nossa vida, colocar isso em prática nos nossos relacionamentos. A menos que tenha aquele amigo secreto onde você rouba o presente dos outros, né? Porque daí isso aí vira confusão, nem sempre é muito legal, né? Mas geralmente a gente está inspirado por coisas boas, né? Ser solidário, generoso e assim por diante. E hoje a gente vai dedicar um pouquinho de tempo para ver como o Evangelho de Lucas narra o nascimento de Jesus e quais são as lições principais que esse Evangelho, ou na perspectiva de Lucas, a gente pode aprender a partir do nascimento de Jesus. Vocês já sabem, no Novo Testamento nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas somente 2 deles descrevem o nascimento de Jesus, que é o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Eles descrevem de modos diferentes este mesmo evento. Então, para mencionar um exemplo, Mateus, ele se concentra mais no que acontece com José e Maria, né? A trama de Herodes lá que tenta matar as crianças, lembram disso? Quando ele ouve dizer que o rei dos judeus vai nascer e tal. E então, Mateus também se dedica para narrar que Jesus é salvo pela providência divina. O anjo aparece para José, para Maria e diz para eles irem para o Egito e tal, e lá eles têm a vida preservada. Mateus também vai dizer que esse menino ele vem com um propósito, trazer salvação para o seu povo. E ele vai ser chamado, conhecido como Emanuel, o Deus conosco. Mas quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, a gente vê que a história do nascimento de Jesus, ela tem, pelo olhar de Lucas, algumas coisas diferentes. E ela é colocada num outro contexto, que é o nascimento de João Batista. Então, quando a gente lê Lucas, a gente vê que a história não é só sobre José, Maria e as tramas que eles enfrentam para que Jesus possa nascer, mas também é colocado de lado, ou do lado, a história de Isabel e Zacarias, um outro casal que são os pais de João Batista. E até uns pastores de ovelhas são incluídos, né, nessa descrição especial. Então, como eu disse para vocês, hoje a gente vai concentrar um pouco mais no Evangelho de Lucas e a gente vai tentar então tirar algumas lições para a gente nessa manhã. E antes da conhecida cena em que Zacarias ele está lá no templo servindo como sacerdote, ele recebe a visão de um anjo, né, que anuncia para ele o nascimento. O texto, lá em Lucas no capítulo 1, ele descreve para a gente quem eram essas duas pessoas, esses 2 personagens tão importantes, que eram Isabel e Zacarias. E o texto diz assim, eu gostaria que vocês lessem comigo. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e a mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E os 2 já tinham idade avançada. Então, o texto enfatiza que essas 2 pessoas não eram pessoas comuns. Elas eram pessoas que eram modelos de piedade, de uma vida religiosa. Elas eram conhecidas como justas e irrepreensíveis no que dizia respeito à obediência da lei, à guarda da lei. Ou seja, um casal modelo. Eles eram conhecidos por serem pessoas que, se você tinha alguma dúvida sobre a interpretação do texto ou você tinha algum aconselhamento para o casal, você procurava esse casal. E é interessante notar que mesmo eles fazendo tudo certinho, tendo essa fama excelente, eles ainda não tinham a bênção que eles mais buscavam ou que eles mais desejavam. Eles não podiam ter filhos. E o que impedia esse casal de terem filhos? Eles eram idosos, já tinham uma idade avançada, mas Isabel era estéril. O texto diz isso para nós também. E você consegue imaginar o sentimento dos 2? Eu sei que na nossa cultura a gente já valoriza o nascimento, mas naquela época isso tinha um peso muito maior, era muito mais simbólico, especialmente para as mulheres. E se você quer ter uma noção do que era o sentimento de uma mulher que não podia gerar filhos nessa época, basta você ler depois o verso 25 desse capítulo 1, que é quando Isabel ela percebe que ela está grávida e ela diz o seguinte: Deus tirou de mim o opróbrio. Deus tirou de mim a vergonha diante das pessoas. Esse era o sentimento dela. Irrepreensível na lei, mulher justa, mas não recebia a maior bênção que ela tanto desejava. Por outro lado, mesmo sem filhos, eles não deixam de viver uma vida justa e de seguir pelo caminho da piedade.
Em resumo, eles eram então um casal modelo para a comunidade. E apesar de conviver com essa pesada condição, eles continuavam sendo pessoas exemplares. E logo na sequência, então, dessa apresentação que o texto faz de quem eram os dois, então a gente se dirige para a cena em que Zacarias recebe a visita de um anjo, de um mensageiro, enquanto ele está ali servindo no templo. E aí a gente lê o seguinte, dos versos 11 ao 14. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Então, apesar de Zacarias receber com surpresa a visita do anjo e também esse anúncio, a promessa do anjo de que ele iria se alegrar, mas a primeira reação dele não é muito legal, ele fica assustado. Mas ele entende que a mensagem é positiva, melhor, extremamente positiva. Ele teria um filho, tão esperado filho. E essa notícia, ela é complementada com a descrição de que esse menino não seria um menino qualquer. Ele viria no espírito de Elias e ele iria preparar o caminho para a vinda do Messias. Então a notícia excelente que Zacarias ele recebe, ela tem duas partes. Primeira é, eu vou ter um filho. Maravilha, que coisa boa. Mas a segunda notícia importante contida nesse anúncio é, o Messias está vindo. Ele está mais próximo do que nunca. E o meu filho vai ter uma participação abrindo o caminho para que a grande promessa se cumpra, a promessa do Messias, da semente que viria. Agora tem uma outra coisa que reforça esse contexto positivo que marca a visita do anjo. O menino prometido, ele marcaria a história do povo. E isso fica claro o suficiente quando Zacarias ele ouve, porque a sua esposa não podia conceber. Então esse menino é fruto de um milagre gigante. Ela era estéril, os dois eram avançados em dias, não tinha como. E agora o que esse contexto ele nos lembra é de outras cenas parecidas em que um casal, também com uma condição de infertilidade, recebe a visita de um anjo, de um mensageiro, e esse menino se torna grande na história de Israel. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Onde que a gente já viu um cenário como esse? Alguém consegue dar um exemplo? Quero ouvir, de verdade. Não... Abraão e Sara, alguém falou isso? Abraão e Sara, é o exemplo que mais encaixa, né, aqui. Ambos idosos e a mulher era estéril, né? Mas tem mais pessoas, mais casais que também lidam com a circunstância onde era impossível ter filhos. E aí o anjo anuncia e esse filho acaba tendo um protagonismo gigante na história. Vamos lembrar de mais alguém? Samuel, né? Samuel, Ana não podia ter filhos. E quando ela recebe a bênção, ela faz uma oração lindíssima, dizendo como Deus subverteu a lógica humana e honrou ela. Que mais? Sansão também no livro de Juízes, no capítulo 13. Que mais? Raquel e Jacó. Qual é o filho deles que nascem ali? José. Foi importante para a história ou não? Isaac foi importante para a história ou não? Sansão foi importante para a história ou não? O que Zacarias ele poderia esperar agora? Esse menino vai mudar a história. João é o nome dele. Que bênção para o pai. Todos estes exemplos anteriores, eles formam uma espécie de cena padrão, que vai se repetindo ao longo da Bíblia. E Zacarias, ele podia, presenciando aquela visita do anjo, lembrar automaticamente em todas essas grandes manifestações de Deus. E nós conhecemos essas histórias, olha que a gente nem lê tanto a Bíblia assim. Imagina um sacerdote que tinha como incumbência ensinar a palavra de Deus e a lei de Deus para as pessoas. Com certeza Zacarias ele sabia de tudo isso. E aqui eu destaco especialmente essa relação próxima entre Zacarias e Isabel, Abraão e Sara. O filho prometido é aquele que continuaria a aliança, Isaac. E aqui agora o filho prometido seria o responsável por abrir o caminho para a maior promessa da aliança, o Messias. A promessa da semente,
do Messias que viria, entregaria sua vida para o resgate de muitos. E seguindo a tradição bíblica, então, Zacarias, ele também repete a mesma reação de todas as pessoas que receberam o anúncio. Ao invés de receber a promessa com fé, acreditar de primeira, qual é a reação de Zacarias? Ele duvida da palavra do anjo. Assim como em todos os outros exemplos. Abraão e Sara riem da promessa de Deus. E o texto diz assim, olha o que acontece com Zacarias. Zacarias ele pergunta no verso 18. Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Então, como nos velhos tempos o anjo chega até Zacarias, visita, anuncia algo, que um casal idoso, infértil, teria filhos. Como nos velhos tempos, Zacarias ele recebe a promessa, mas duvida da promessa. Ele questiona, é impossível. Não tem como. Zacarias tinha um padrão para se amparar, para seguir. Quem sabe para facilitar esse passo de fé. Mas toda essa tradição, tudo aquilo que já havia sido feito, não foi o suficiente para que Zacarias exercesse fé ou crescesse em fé. E como punição, então, o anjo diz para ele que ele agora ficaria mudo até o momento em que o menino nascesse, até que a promessa se concretizasse. E isso acontece. Isabel fica grávida e Zacarias mudo. Até que o menino nasce lá no final do capítulo 1, e aí ele dá um nome para o menino, ele chama de João, como o anjo tinha indicado, e aí então ele volta a falar. Mas quando a gente lê a sequência do texto, após esses 6 meses da ida ao templo, o anjo Gabriel que vai até Zacarias, ele vai agora para uma outra cidade. Ele estava em Jerusalém, na capital política, religiosa, o lugar onde tudo acontecia. E agora ele se dirige para uma cidade de nenhum destaque na Bíblia, conhecida como Nazaré. Sabe quantas vezes Nazaré ela é mencionada no Antigo Testamento? Nenhuma. Nenhuma profecia existe sobre Nazaré. Agora, sobre Jerusalém, muitas expectativas. A Jerusalém, o lugar de onde o Messias vai reinar. Nenhuma vez sequer Nazaré é mencionada. E além disso, Nazaré era uma cidade de má fama. Então, quando Natanael, lá no Evangelho de João, ele ouve que Jesus é reconhecido como nazareno, ele faz uma pergunta, vocês lembram? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E João compartilha essa fofoca com a gente, né? Ele registra no Evangelho ali, e ele fala, gente, ó, pessoal de Nazaré, vocês tomem cuidado. E o comecinho dessa segunda cena, essa segunda visita, ela é muito interessante, porque a gente se pergunta, o que o anjo foi fazer naquele buraco chamado Nazaré? Um povo de má fama, o que ele foi fazer lá? E então, quando a gente segue na leitura, a nossa surpresa aumenta, porque o anjo diz o seguinte, o texto diz o seguinte, leiam comigo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse, salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então a notícia para Maria, ela é maravilhosa. Porque ela recebe o anúncio de que ela vai ser a mãe do Messias, do rei que vai reinar para sempre. O Messias prometido na aliança de Deus com Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 7. Aquele que viria para reinar eternamente, um reino de paz, sem fim. Imagine a surpresa dela. E vocês sabem, Deus escolhe Maria, mas a pergunta que a gente faz é, quem era Maria? Deus escolheu essa jovem, uma adolescente, numa cidade pequena, uma cidade de má fama, para tomar parte em um dos maiores eventos da história humana. Maria não é da família do chefe dos sacerdotes. Maria não é de família importante. Maria não é da família dos mestres da lei.
dos doutores da lei. Maria não mora no centro político e religioso. Ela não está entre os mais influentes. Mas é em Nazaré, através de Maria, que Deus decide quem é a escolhida. Fugindo totalmente do que a gente podia prever, Deus surpreende com uma escolha impensada. Uma moça virgem, ainda noiva. E esse é um detalhe curioso e importante para a história, porque como noiva ela ainda não havia consumado o casamento. Como que seria possível ter filhos? Então isso é uma coisa que une tanto a cena de Zacarias e Isabel, quanto essa cena da aparição para Maria. Em ambos os casos é impossível conceber. Mas o texto sequer menciona, ao contrário de Isabel, quem era a família de Maria. Tudo que nós sabemos sobre Maria é que ela é Maria, noiva de José. Isabel, quando ela é apresentada no texto, não sei se vocês notaram, ela é uma das filhas de Arão. Outro patamar. Maria não é influente. Não vem de família influente. Só sabemos o nome. E isso é como que uma maneira de dizer que Maria não era ninguém. Maria era uma pessoa comum, ordinária. Mas a partir de agora, o Evangelho diz que ela seria lembrada para sempre, de geração em geração. Deus subverte essa nossa forma humana de pensar, de escolher através de quem Deus pode agir ou não pode agir. Ele subverte a maneira tradicional como a gente estratifica as nossas relações. Ele inverte a noção de honra e importância e confere a maior honra para Maria, a pessoa mais simples. E diante desse anúncio, que aparentemente é totalmente aleatório, Maria também questiona. É impossível. E o questionamento dela é: como que eu poderia ter filhos se eu não tive relações com homem algum? Era impossível também. E isso sem contar que essa história ficaria muito mal contada a partir de Maria na vila de Nazaré. Ela ainda era noiva e ela ia chegar dizendo que ficou grávida. Isso seria um problemaço. É como se a fofoca viesse praticamente pronta, né? Dentro do pedido de Deus. E é João que fala que a cidade tinha má fama, tá? Eu só estou mencionando, não confundo, o fofoqueiro é ele, né? Mas ao invés de puni-la, o anjo age com Maria de forma diferente de como ele agiu com Zacarias. O anjo responde o questionamento de dúvida que Maria faz com paciência, com calma. Ele ouve atentamente Maria e responde Maria com calma, explica melhor a situação, enquanto Zacarias é punido. Isto porque Zacarias, além de ser um sacerdote, ele era também alguém irrepreensível na lei. Mas aí a gente pensa, não devia ser o contrário? O cara que faz mais por Deus, que é irrepreensível, que é justo, não é esse que Deus devia ter um pouco mais de paciência ou olhar com um olhar especial? Parece que não é muito justo. Aquele que faz mais ganha menos ou tem uma honra menor. Na nossa lógica, a gente tenta imaginar que deveria ser o contrário. Mas não. É Maria quem recebe a honra. E como eu disse, nas duas histórias, ou nas duas cenas, a impossibilidade é um tema que une as duas cenas. É impossível nascer. Mas agora é importante a gente fazer a mesma pergunta que a gente fez quando a gente analisou Zacarias e Isabel. E vamos fazer a mesma pergunta. Em que outro lugar na Bíblia vocês veem uma menção de um anjo aparecendo para uma adolescente virgem e dizendo: não temas, o seu filho, você vai ficar grávida e o seu filho vai ser alguém importantíssimo para a história. Quantas vezes a gente já viu isso na Bíblia? Você lembra de outra história? Não tem. O que está acontecendo com Maria é sem precedentes. Ela não tem um padrão, uma cena anterior para se amparar e para dizer assim: nossa, aconteceu no passado, aconteceu com Abraão e com Sara. Louvado seja Deus porque agora vai acontecer comigo. Não existe isso. É por isso, na minha opinião, que o anjo tem mais paciência com Maria. É um evento novo, é um método novo, é uma nova forma de se aproximar. E é certo que esse nascimento havia sido profetizado por Isaías, lá no capítulo 9, que a virgem conceberia, etc. Mas essa é a primeira vez na história bíblica que isso acontece. Era algo novo.
E além disso, é interessante que Lucas coloque essas duas histórias de lado a lado e a gente pense, por que ele está fazendo isso? Qual o propósito disso? O anúncio tradicional para Zacarias e o novo contexto de anúncio de Maria pode significar pelo menos duas coisas para a gente. Eu acho que o propósito de Lucas pode ser dividido em dois. Primeiro, Lucas está chamando a atenção para a realidade de que o nascimento de Jesus é sem precedentes. Portanto, esse menino não vai ser como os outros do passado. O que ele vai fazer é diferente de tudo o que já aconteceu. E isso pode ser percebido no seu nascimento. Mas também tem um outro aspecto, que é saber que, de alguma forma, Lucas está contrastando esses dois personagens, Zacarias e Maria. Um recebe com incredulidade, apesar de ter uma vasta bagagem bíblica para crer. E a outra deseja que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, mesmo sendo algo completamente novo. Leia comigo a resposta de Maria para o anjo, nos versos seguintes. Ela diz assim no verso 38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. A resposta de Maria é simplesmente extraordinária. Ela deixa em segundo plano as preocupações sobre o que iriam dizer sobre ela, sobre o que iria dizer sobre a sua família, o que poderiam pensar, o que seria falado em Nazaré. E o que eu acho mais bonito é que ela se dispõe a viver a novidade anunciada da manifestação divina para ela naquele tempo, naquele lugar. Ela se abre para viver a história que Deus gostaria de escrever a partir de Nazaré e dessa menina escolhida. Zacarias está servindo no templo e ele não consegue acreditar. Mas Maria, na sua casa, quem sabe sentada na mesa da cozinha, quando recebe a visão do anjo, ela diz, cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Ela se dispõe a participar de algo que nunca havia acontecido, porque ela entende que isso é um chamado de Deus. Ela entende que ela havia sido realmente agraciada, tinha recebido o favor divino. E ela então diz até o seguinte, né? Ela faz uma espécie de poeminha depois quando ela se encontra com Isabel. E é lindíssimo, olha o que ela diz. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no seu coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Maria entende que Deus a exaltou com uma honra sem tamanho, de que Deus está invertendo a pirâmide de poder, de que Deus está subvertendo as relações de poder e dando poder e honra para aqueles que não tinham nenhum poder e nenhuma honra. O lugar de grande honra, quando Deus decide abençoar alguém em Lucas no capítulo 1, não é para aqueles que têm uma linhagem influente. O lugar de honra é para Maria e para outras Marias e para outros Josés, que quando conheceram o reino de Deus, se abriram para a possibilidade da manifestação divina e permitiram que Ele fosse o Senhor sobre a vida deles. Esse é o contexto do nascimento de Jesus. E é como se Lucas, é assim como Lucas escolhe organizar a história que ele está contando sobre Jesus. Que retrato ele quer passar para a gente sobre quem é Jesus. E esse menino que nasce num contexto diferente, singular, também é uma forma de Lucas colocar para a gente logo no início do Evangelho. Esse rei que vem para reinar é diferente de qualquer coisa que vocês já viram. E esse reino que ele vem anunciar é diferente de qualquer outra coisa que vocês já viram. E o que nós vimos até aqui é simplesmente esse anúncio que o começo do Evangelho faz. De como Jesus iria causar com a sua forma de viver. Desde antes do seu nascimento. Olha o impacto que ele causa. Deus começa o ministério de Jesus dando favor aos desfavorecidos, transformando a vida de Maria. E é interessante notar como isso se desenrola nos evangelhos.
Jesus é aquele que traz para o centro aqueles que estão à margem da sociedade no Evangelho de Lucas. Talvez ele, por ser o único gentil a escrever algum livro do Novo Testamento, ele se sentindo parte, tendo sido incluído, ele agora fala, que maravilha, vamos incluir a todos. Sobre o protagonismo das mulheres, por exemplo, o Evangelho de Lucas, ele menciona mais vezes as ações das mulheres do que os evangelhos de Mateus e Marcos juntos. E a gente precisa lembrar que as mulheres eram consideradas nessa época pessoas de segunda classe, mas Lucas menciona cada uma delas. Para Lucas, Jesus é aquele que toca os intocáveis da sociedade, também conhecidos como os leprosos ou causas perdidas. Jesus, ele expande as boas novas para os excluídos. Na verdade, ele inclui e honra aqueles que não tinham nenhum valor. Você quer ver um exemplo disso? Olha para Romanos 7. Jesus coloca como primeiro modelo de fé o centurião romano que demonstra fé na palavra de Deus. Tem um servo doente, ele diz, Senhor, com uma palavra, e o meu servo será curado. Você nem precisa ir na minha casa. E Jesus fala, nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé semelhante a essa. O centurião romano é colocado como modelo de fé para a casa de Israel. Na verdade, nesse reino que Jesus vem anunciar, é um reino que expande as boas novas, inclui as pessoas. E, na verdade, os únicos que não vão fazer parte são aqueles que voluntariamente decidem se excluir, porque ele respeita as nossas decisões individuais. Jesus não é aquele que faz diferença entre classe ou o tamanho do pecado, pois ele visita tanto o corrupto publicano quanto o fariseu hipócrita na sua casa. Isso porque para Jesus, todos são pecadores. Jesus é aquele que sobe a montanha para ensinar sobre o reino de Deus, mas que ousa descer depois e viver cada uma das coisas que ele ensinou. Jesus é aquele que teve o seu nascimento anunciado para modestos pastores de ovelhas e não para as faculdades de teologia na época. Jesus é aquele que ensina que devemos buscar a maior qualidade que alguém pode ter na vida, que é ser misericordioso como Deus é. Jesus é aquele que desqualifica a vaidade farisaica de achar que são melhores que os outros por conta de sua guarda da lei. E Jesus é aquele que aponta a lei para o seu verdadeiro cumprimento, que é o amor. Jesus é aquele que mostra que o que tem mais valor na existência, o que é mais precioso, não é aquilo que a gente aparenta ser, mas quem a gente realmente é no nosso coração. Jesus não foi Jesus somente aos sábados. Jesus não foi Jesus somente na sinagoga. Jesus não foi Jesus apenas quando ele ouvia a multidão aclamando ele, quando ele fazia grandes sermões ou sua fama aumentava. Jesus não foi Jesus quando o povo se alegrava pelos milagres. Mas ele se manteve exatamente o mesmo quando o espancaram, cuspiram-lhe no rosto e o penduraram numa cruz. Tudo isso por causa do outro. Tudo isso por amor ao outro. Tudo isso por amor a nós, pecadores. E o que eu quero dizer com tudo isso, queridos, é que o nascimento de Jesus foi apenas uma antecipação da vida que ele viveu. E a vida que ele viveu está totalmente ligada ao seu nascimento. Por isso, queridos, não há celebração do nascimento de Cristo se nós não celebrarmos o evangelho que ele ensinou. Não há celebração do nascimento de Cristo se a gente não está aberto para a novidade da manifestação divina, para o que Deus quer fazer agora, no nosso tempo, na cidade de São Paulo, no ano de 2022. Não há celebração do nascimento de Cristo se a gente luta contra a multiforme graça de Deus, que pelo Espírito age por caminhos misteriosos, com pessoas estranhas, incluindo eu. O Espírito sopra onde quer, se revela a quem Ele quer e usa os métodos que Ele quer. Não há celebração do nascimento de Jesus se a gente não recebe os pecadores e come com eles. Não há celebração do nascimento de Jesus se a gente afasta as pessoas que Ele trouxe para perto. Não há celebração, queridos, do nascimento de Jesus se a gente estende uma barreira para dizer para as pessoas quem pode ou não entrar, quem pode ou não servir, baseado em roupa, ideologia política, o que quer que seja. Jesus fez o contrário disso. Não há celebração do nascimento de Jesus se Ele não reinar sobre a nossa vida, porque Ele nasceu para reinar. Ele nasceu para destronar o nosso eu e nos transformar em discípulos. Jesus nasceu para destronar os poderosos,
e honrar aqueles que nada têm. Ele nasceu para mostrar que no abraço de Deus cabemos todos nós. Todos nós. Sim. Mas o Natal acontece agora no dia 25 de dezembro? É isso? Não. O Natal acontece todos os dias, quando a vida de Jesus ganha forma na minha própria vida. Quando eu faço o que Ele faz, quando eu tento ser quem Ele é, quando eu sigo o evangelho que Ele ensinou e procuro ser a sua imagem e semelhança. Não tem como desassociarmos o nascimento de Jesus e a vida que Ele viveu, o evangelho que Ele ensinou. Que Deus nos ajude a fazer desse Natal não só uma pausa para refletir, mas uma pausa que transforma a nossa vida, que transforma a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. E que isso nos torne, essa pausa, nos torne um pouco mais parecidos com Jesus. Vamos orar? Querido Deus e nosso Senhor, muito obrigado, porque pela Tua palavra, nós entendemos que as grandes questões da nossa vida já estão resolvidas. Obrigado porque um dia o Senhor veio a este mundo, nasceu, encarnou, se revestiu da pele de um bebê, para mostrar que para os valores do reino, aquilo que é importante, aquilo que é verdadeira honra, aquilo que é verdadeiro poder, se revela na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque desde antes do seu nascimento, o Senhor já virava a mesa e trazia para perto aqueles que estavam longe, trazia para dentro aqueles que estavam excluídos, levava as boas novas da salvação para aqueles intocáveis, para os cerimonialmente impuros, para aqueles com quem as pessoas não queriam conviver ou estar perto. Obrigado, Senhor, porque através do seu exemplo a gente aprende que a nossa missão não é tolerar pecadores, mas é conviver com eles, se reconhecer neles e entender que se há espaço para mim, se há espaço para um pecador como eu, então há espaço para qualquer pessoa. Nos ajude, ó Deus, em fazer da mesa do nosso Natal e a mesa da nossa vida um banquete que celebra verdadeiramente a sua vida, que celebra verdadeiramente o seu evangelho e que celebra verdadeiramente a paz, a justiça e a misericórdia que encontramos unicamente em Ti. Obrigado porque o Senhor é o Deus conosco. Obrigado porque o Senhor é o Verbo que se fez carne. E obrigado, Senhor, porque você escolheu Maria para mostrar para todos nós que ninguém passa despercebido, que os seus olhos estão atentos para cada pessoa e que o teu reino é um convite para que todos tomem parte do lugar de honra que o Senhor tem preparado para todos aqueles que crerem e assim desejarem. Esteja conosco, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar, uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos.
que eu é te ver, receber o teu amor. Veja só, tudo que eu preciso é andar contigo, o teu amor. Quanto tempo mais para esse encontro definitivo? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais para sentarmos nessa mesa farta? Quanto mais pra gente se encontrar? Sinto tanta falta do teu riso fácil. Vamos um lugar pra gente se sentar numa mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos. Venha ao reino, me ensina a perdoar e a mais sem receber. Sem você meus dias e que venha o reino de Deus. Venha o teu reino. Seja tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Que os meus e os teus olhos possam ver o reino de Deus encher a terra, e que na nossa humanidade, em nossa carne, que nós possamos contemplar o Senhor face a face em sua glória. Que meus olhos possam ver o teu reino encher a terra. Que meus olhos face a face. Eu quero ver, Senhor. Meus olhos possam
contigo, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa é a Nova Semente, uma experiência real com Deus. A gente encerra a nossa transmissão aqui. A gente agradece pelo tempo que você acompanhou. Eu quero agradecer pelo carinho. E eu espero que de alguma forma Deus tenha superado as limitações e de alguma forma abençoado a sua vida. Tenham todos um ótimo sábado. Também terminei.